Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a nossa aula é na apostila de número 8, aula 23, adequação da proposta. E eu vou explicar para vocês quais são os melhores procedimentos para a leitura da proposta de redação. Para quê? Para que vocês se sintam seguros, em entender qual que é o gênero e o propósito e o tema exigido pela banca de redação. Então vamos lá? Então, lá na apostila de vocês, na página 16, nós iniciamos a aula 23. E você sabia que entender, compreender a proposta é a segunda competência para que você atinja os pontos necessários na redação do Enem? Ela vale 200 pontos, é muito importante. Então, um critério fundamental para avaliação da redação em qualquer exame é a adequação dessa proposta. Para receber uma boa nota, não basta apresentar um texto bem redigido, é preciso que a produção do candidato atenda fielmente a todos os requisitos expostos nessa proposta de redação. A prova de redação ela não se resume a um exercício de escrever, por escrever, mas sim de leitura e escrita, e claro, de compreensão. Quando quem não lê direito à proposta de redação, terá poucas chances de produzir um bom texto. E uma coisa que eu sempre falo para vocês é, vai prestar Enem, vai prestar qualquer outro tipo de exame vestibular, eles solicitam que você redija uma dissertação, que é o gênero da tradição escolar, com características bem estáveis. Mas há casos em que não se pode prever com segurança qual gênero será exigido, isso é óbvio, né? Nessas situações, a atenção aos elementos da proposta da redação precisa ser muito maior. Não bastará escrever sobre o tema em debate. Será preciso identificar o gênero textual solicitado, trazer na memória o repertório pessoal de leitura e escrita para focar nas convenções típicas desse gênero e respeitá-las com o máximo de naturalidade. Cada tipo de exame tem as suas especificações. Cada tipo de exame exige uma coisa. Então, tem que ficar muito atento ao tamanho do texto que é solicitado, à necessidade obrigatória ou não de um título, à exigência de uma proposta de intervenção na conclusão, obedecer o respeito aos direitos humanos, as quais são tão importantes quanto aprender o tema e o conhecimento do gênero em que o texto deve ser produzido. Então, você deve ler e contextualizar a proposta de redação. É fundamental para saber o tema do texto. Você deve lê-la com bastante atenção. E o espaço de ideias no qual o produtor do texto ele deve trabalhar. Para isso é importante também mapear o campo de debate, identificar os argumentos e os contra-argumentos, reconhecer os pontos a ressalvar, a questionar, enriquecendo, aprofundando e solidificando o posicionamento da tese que você irá defender. Os textos da coletânea ou aqueles chamados textos motivadores, que eles disponibilizam lá na prova, têm uma utilidade que depende do tipo de orientação argumentativa que você pretende adotar. Ele só é útil dele a informação que você vai articular ao seu repertório pessoal, seu repertório sociocultural, e que serve para você defender e confirmar o seu posicionamento. Então, é importante selecionar apenas os dados mais relevantes de lá dos textos para que você atinja os objetivos pretendidos com a dissertação. A tentativa de aproveitar todos os dados da coletânea, ou a maioria deles, muita coisa, não costuma dar bom resultado. Então, por isso, você tem que ler os textos, ativar o seu repertório sociocultural,
e aí sim você começar a extrair argumentos e posições que você vai tomar a partir daí. E o aproveitamento de dados da coletânea não é obrigatório, mas é bem visto pela banca. Ela tem expectativa de que o candidato ele reflita sobre algumas informações que eles disponibilizaram lá, ou seja, para demonstrar sua concordância, ou empregando, né, essas informações com argumentos em defesa da sua tese, ou seja, até para refutá-las. Então, não é um bom caminho também ignorar a coletânea, porque aí você pode ser um convite à fuga do tema. É importante, pessoal, evitar o tangenciamento do tema. O que seria tangenciamento? Então, o guia do participante do Enem, ele considera tangenciamento ao tema quando ocorre uma abordagem parcial, que é realizada somente nos limites do assunto mais amplo ao que o tema está vinculado. Então, desejando em segundo plano a discussão em torno de um recorte temático objetivamente proposto. Isso ocorre quando se escreve sobre algo mais amplo do que o tema proposto, levando a discussão a um grau exagerado de generalidades ou sobre algo muito mais específico, levando a discussão ao extremo do oposto, ou seja, as particularidades excessivas. Ainda na página 16, nós vamos iniciar a leitura dos textos para a questão 1 a 3. Texto 1. Tempo cada vez mais acelerado. Pressa, ansiedade é a sensação de que nunca é possível fazer tudo, além da certeza de que a vida está passando rápido demais. Essas são as principais consequências de vivermos num mundo em que para tudo vale a regra do quanto mais rápido melhor. Para nós, ocidentais, o tempo é linear e nunca volta. Por isso, queremos ter a sensação de que estamos tirando o máximo dele. E a única solução que encontramos é acelerá-lo, afirma Cor Honoré. É um equívoco a resposta a esse dilema. É qualidade, não quantidade. Para James Blake, Cor está lutando uma batalha invencível. A aceleração é uma escolha que fizemos. Somos como crianças descendo uma ladeira de skate. Gostamos da brincadeira, queremos mais velocidade, diz. O problema é que nem todo mundo ao nosso redor consegue atender à demanda. Os carros podem estar mais rápidos, mas as viagens demoram cada vez mais por culpa dos congestionamentos. Semáforos vermelhos continuam testando a nossa paciência, obrigando-nos a frear a cada quarteirão. Mais sorte têm os pedestres, que podem apertar o botão que aciona o sinal verde, uma ótima opção para o despejar a ansiedade, mas com efeito muitas vezes nulo. Em Nova York, esse sistema estão desligados desde a década de 1980. Mesmo assim, milhares de pessoas o utilizam diariamente. É um exemplo do que especialistas chamam de botões de aceleração. Na teoria, deixam as coisas mais rápidas. Na prática, servem para ser apertados e só. Confesse que os raios fazemos com que os 2 segundos, no máximo, que economizamos ao acionar aquelas teclas que fecham a porta do elevador? E quem disse que apertá-las 2, 4, 10 vezes vai melhorar a eficiência? Elevadores, aliás, são ícones da pressa em tempos velozes. Os primeiros modelos se moviam a 20 centímetros por segundo. Hoje, o mais veloz sobe 12 metros por segundo. E, mesmo acelerando, estão entre os maiores focos de impaciência. Engenheiros são obrigados a desenvolver sistemas para conter nossa irritação, como luzes ou alarmes cuja única função é aplacar a ansiedade da espera. Até onde isso vai? Texto 2. Lembra-te de que tempo é dinheiro. Aquele que pode ganhar 10 shillings por dia com seu trabalho e vai passear ou fica vadiando metade do dia, embora não dependa mais do que 6 pence durante seu divertimento ou vadiação. Não deve computar apenas essa despesa. Gastou na realidade, ou melhor,
jogou fora 5 xelins a mais. Aquele que perde 5 xelins não perde somente essa soma, mas todo o proveito que, investindo-a dela, poderia ser tirado, e que durante o tempo em que um jovem se torna velho, integraria uma considerável soma de dinheiro. Texto 3. Dizemos com frequência que fomos atropelados pelos acontecimentos. Mas quais acontecimentos têm poder de atropelar o sujeito? Aqueles em direção aos quais ele se precipita, com medo de ser deixado para trás? Deixamo-nos atropelar em nossa sociedade competitiva, porque medimos o valor do tempo pelo dinheiro que ele pode nos render. Nesse ponto, remeto ao leitor, mais uma vez, a palavra exata do professor Antônio Cândido. O capitalismo é o senhor do tempo, mas tempo não é dinheiro. Isso é uma brutalidade. O tempo é o tecido de nossas vidas. A velocidade normal da vida contemporânea não nos permite parar para ver o que atropelamos. Torna as coisas passageiras, irrelevantes, supérfluas. Agora vamos fazer os exercícios. 1. O texto 1 apresenta palavras de dois especialistas, o Cor Honoré e James Gleick, como defensores de opiniões diferentes em relação à aceleração do tempo. Explicite, sem transcrever partes do texto, a opinião de cada um deles acerca desse tema. Então, esse exercício é para fazer exatamente o que vocês vão fazer na prova. Vocês vão ler o texto motivador, vão retirar informações dele, mas reescrevendo com as suas palavras. Então, ficaria assim: Cor Honoré defende o critério da qualidade no lugar da quantidade, para superar os dilemas da aceleração do tempo. E o James Gleick afirma que a escolha pela quantidade e rapidez já foi feita pelo homem, deixando implícito que não há o que superar. 2. Leia os textos 2 e 3 para responder ao que se pede. A. Qual é a tese defendida por Benjamin Franklin? Exponha usando suas palavras. E aí, nesse caso, a resposta é pessoal. Questão B. Qual é a tese defendida por Maria Rita Kell? Exponha usando suas palavras. Também resposta pessoal. 3. A seguir, reproduzimos com pequenas adaptações a proposta de redação elaborada pela UERJ, com base nos textos 1, 2 e 3. Repare que, para melhor orientar o candidato, a banca explicitou o tema e resumiu dois possíveis posicionamentos, solicitando que se fizesse a opção por um deles. Proposta de redação. Os textos de Benjamin Franklin e Maria Rita Kell apresentam posições opostas sobre a relação com o tempo. Para o primeiro, tempo é dinheiro, porque deve ser empregado em produzir riqueza. Para o segundo, o tempo não pode ser resumido a dinheiro, porque isso é brutalidade. Com base na leitura desses dois textos, além do de Sérgio Grankman e de suas elaborações pessoais sobre o tema, escolha uma das duas posições e a defenda, redigindo um texto argumentativo em prosa, com no máximo 20 e no mínimo 20, no máximo 30 linhas, utilize a norma padrão da língua e atribua um título para sua redação. Sobre a proposta, responda aos itens a seguir. A. Qual das duas posições você defenderia por quê? Apresente seu principal argumento em cerca de 5 linhas. B. Uma forma de defender uma tese é explicitar as fragilidades das teses opostas. Então, desenvolva nas linhas abaixo um argumento que ataque a tese oposta a que você escolheu. Exercício 4. Algumas propostas de redação não trazem um tema explícito. A proposta a seguir, extraída do vestibular do ITA, é exemplo disso. O tema em debate precisa ser depreendido da leitura de uma tira de Laerte. Instruções para redação. Considere a tira de Laerte, reproduzida abaixo, identifique o seu tema e sobre ele redija uma dissertação em prosa na folha a ela destinada, argumentando em favor de um ponto de vista sobre o tema. Então tem lá, blinde-se, arme-se e desfrute a vida.
Com base na proposta de redação apresentada, A. Formule uma pergunta que explicite a questão em debate. Então, a resposta é pessoal, mas eu vou dar umas sugestões para vocês. Então, é possível conseguir a segurança necessária para desfrutar da vida apelando para soluções pessoais? Manter-se isolado do mundo para escapar aos efeitos da violência é uma atitude compatível com uma vida que esteja sendo desfrutada em sua plenitude? Atitudes violentas, mesmo que a pretexto de manter a própria integridade, pode garantir a paz individual? B. Identifique o posicionamento que você assumirá a respeito dessa questão e apresente nas linhas abaixo o principal argumento em defesa do seu posicionamento. Muito obrigada pela participação. Nos vemos então na nossa aula de correção de exercícios, ok? Um abraço carinhoso e até!